Nosso planeta Terra tem algumas das paisagens mais deslumbrantes, mas ao contrário de cidades e vilas cheias de turistas, existem alguns lugares que nenhum ser humano deveria ousar visitar. Aqui estão os 15 lugares mais perigosos da Terra. Número 15. Ilha das Cobras, Brasil. A 93 milhas de distância de São Paulo, fica uma terra considerada um dos lugares mais perigosos da Terra, ou Ilha das Cobras. É uma ilha onde nenhum ser humano tem permissão para pisar. Os últimos habitantes humanos conhecidos datam da década de 1920. A lenda diz que o último pescador que se aproximou demais da costa da ilha foi descoberto em seu barco dias depois, sem vida. Número 14. Vulcão Sinabung, Indonésia. O Monte Sinabung é indiscutivelmente um dos lugares mais perigosos da Terra. Em 2010, após 400 anos de dormência, o vulcão Sinabung acordou e jorrou gás quente, cinzas e rochas nas terras indonésias. Milhares foram prejudicados e pelo menos 15 pessoas foram mortas. O vulcão Sinabung é o único vulcão em alerta, de nível 4 e totalmente fora dos limites para quaisquer escaladores. Número 13. Triângulo das Bermudas, lugar onde navios, aviões e pessoas desaparecem misteriosamente. Aviões e barcos gigantes desapareceram sem nunca enviar mensagens de socorro pelo rádio. Algumas teorias dizem que ondas gigantes, que atingem até 100 pés, destroem todas as evidências de um navio ou avião e são a causa de desaparecimentos súbitos. Não importa quais sejam as razões, o Triângulo das Bermudas é o lugar mais sobrenatural e paranormal do mundo. Número 12. Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron é um lugar notório na Terra, onde todas as criaturas vivas morrem por simples contato e onde pássaros, de repente, se transformam em pedras e estátuas. Este lugar sobrenatural na Tanzânia também pode atingir temperaturas perigosamente altas. E enquanto o lago reflexivo e com aparência de vidro engana os pássaros, fazendo-os voar direto para a água, é o clima que transforma essas criaturas em pedras. Número 11. Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos. Vale da Morte é um nome muito apropriado para este deserto californiano, com a maior temperatura já registrada na história. Os graus do Vale da Morte variam de 134 graus Fahrenheit ao amanhecer a 10 graus Fahrenheit negativos à noite. A 282 pés abaixo do nível do mar, o Vale da Morte é o ponto mais baixo da América do Norte. Sem água, o lugar mais quente da Terra pode matar um ser humano em 14 horas. Número 10. Deserto de Danakil, Eritreia. Inferno na Terra e o lugar mais inóspito do mundo são apelidos dados com razão ao deserto de Danakil, na Eritreia, África. Localizado no nordeste da Etiópia, é a terra que o povo Afar chama de lar. O deserto de Danakil, com uma temperatura média anual de 95 graus Fahrenheit, é um dos lugares mais quentes e escaldantes da Terra. Ao longo de centenas de milhas fica a depressão de Danakil, um lugar onde 3 placas tectônicas se juntam e criam a depressão. Como pequenos vulcões dominam o Vale do Rift, o chão é composto principalmente de lava basáltica. Sua lava ardente pode ser capturada à noite, quando o magma flamejante exibe uma cena perigosamente bela. Número 9. Vale da Morte, Rússia. É um lugar chamado de cemitério de animais. Com muitas histórias de fundo e origens intrigantes, este vale continua sendo um mistério não resolvido. De acordo com a lenda, 2 caçadores tropeçaram na terra bizarra na década de 1930. Ao subirem o vulcão Kikpinish, viram uma terra sem grama ou plantas, coberta com corpos de animais mortos. Os exploradores logo começaram a sentir tonturas e decidiram fugir da área. À medida que os rumores da terra misteriosa se espalhavam, muitos tentaram finalmente resolver o quebra-cabeça
e voltar com respostas adequadas. Assim como os animais, cerca de 80 vidas humanas foram tiradas pelo vale sobrenatural. Cientistas deduziram que a letalidade da Terra se deve a altas concentrações de gases venenosos que surgem do vulcão e mata criaturas vivas em minutos, enquanto também preserva os corpos dos animais mortos por anos. À medida que os gases mortais se acumulam nos corpos dos animais, isso impede que a bactéria responsável pela decomposição complete sua ação. É por isso que corpos de animais foram vistos espalhados pela Terra. Número 8. Parque Nacional Madidi, Bolívia. À primeira vista, esta terra incrível parece saída de um conto de fadas, mas este parque pitoresco é extremamente perigoso na vida real. O Parque Nacional Madidi, localizado na Bolívia, é o lar da fauna mais venenosa do mundo. Um simples toque, corte ou ferida pode ser infectado por parasitas tropicais que causam tontura e até a morte. E embora esta terra seja, sem dúvida, muito perigosa e arriscada, isso não impede que turistas e viajantes façam uma rápida viagem até o Parque Nacional Madidi. De jaguares e ariranhas a gaviões reais e beija-flores, o parque tem mais de 1.100 espécies diferentes de animais e aves. Quando se trata do perigo real que um ser humano pode enfrentar, deve-se sempre lembrar que este parque lindo e verde abriga algumas das faunas mais tóxicas e venenosas do mundo. O Parque Nacional Madidi, por mais deslumbrante e bonito que seja, é conhecido por suas aranhas e cobras venenosas e plantas venenosas. Então, se você está pensando em visitar esta terra exótica, certifique-se de se manter seguro e seguir as regras do guia cuidadosamente. Número 7. Caverna dos Cristais de Naica, México. A Caverna dos Cristais de Naica, no México, é tão misteriosa e inexplorada que a National Geographic gravou um documentário de 1 hora de duração mostrando os perigos e maravilhas da Caverna de Cristal. 3 cientistas se equiparam para uma viagem de exploração profunda ao visitarem a infame Caverna da Montanha de Naica. Localizada no deserto de Chihuahua, esta montanha abriga os maiores cristais do mundo. Os 3 cientistas enviados para uma missão impossível tinham objetivos diferentes em mente. Seu principal objetivo era coletar as amostras de cristal e depois observá-las, que assim que uma pessoa entra na caverna, seu corpo começa a morrer. Com temperaturas incrivelmente altas e umidade insuportável, a única maneira de se aproximar de tal caverna era usando trajes de proteção. Mas mesmo com o traje apropriado, os cientistas só têm cerca de meia hora para coletar suas amostras e sair vivos. George Courounis, um conhecido aventureiro e especialista em documentários, recebeu luz verde para passar apenas um dia na notória Caverna de Cristal. Até George atestou o calor insuportável da caverna, comentando: "Assim que você entra, você começa a morrer." Número 5. Vulcão Kawah Ijen, Indonésia. Ver os deslumbrantes e hipnotizantes rios de luz azul que parecem lava pode parecer uma cena de filme futurista, mas na realidade é extremamente venenoso. E à noite, chamas azuis elétricas podem ser vistas rolando pelas encostas da montanha. O lago absolutamente de cair, o queixo, está cheio de ácido clorídrico, que é mais corrosivo que o ácido de bateria. O explorador grego-canadense George Courounis mais uma vez teve a oportunidade de explorar um dos lugares mais perigosos do mundo. O aventureiro pegou um pequeno barco de borracha e foi até o lago de ácido para medir sua acidez. É apenas um lago tóxico de ácido sulfúrico. O que poderia dar errado? O pH da água foi medido em até 0,13. Mas mesmo que este vulcão e lago sejam claramente perigosos e mortais para os humanos, os mineradores ainda arriscam suas vidas para coletar o enxofre acumulado. George observou esses mineradores trabalhando duro,
e lembra como a única proteção que eles tinham era um pano úmido enfiado na boca. O gás dióxido de enxofre ainda vazava e dissolvia seus dentes frontais. Número 4. Monte Washington, New Hampshire, Estados Unidos. É um fato amplamente conhecido que o Monte Everest não é apenas a montanha mais alta do mundo, mas também a montanha mais perigosa da Terra. E embora nenhum outro grande cume possa chegar perto da incrível altura, há uma outra montanha no mundo que detém um título substancial, conhecida como a pequena montanha mais perigosa do mundo. É o pior pesadelo de qualquer alpinista. Mas o que exatamente torna este pico tão perigoso? Claramente não é a altura, mas o vento. Em abril de 1934, a maior velocidade de vento já registrada, de 231 milhas por hora, foi documentada no Monte Washington. Alpinistas destemidos que veem esta montanha como um obstáculo superável fazem pesquisas pesadas antes de iniciar sua jornada inesquecível. Com mais de 150 fatalidades registradas desde 1849, é fundamental embarcar em tal aventura extremamente preparado e organizado. Número 3. Lago Ness, Camarões. O Lago Ness, localizado em Camarões, na África Central, parecia um lago inocente e bonito, cercado por pequenas vilas à primeira vista, em uma noite fatídica de agosto de 1986. Uma alta fonte de água começou a jorrar do Lago Ness. A fonte logo liberou uma nuvem branca de gás que crescia a cada minuto. Ela atingiu 300 pés de altura e se espalhou pelas vilas próximas. Os moradores logo começaram a perder a consciência e a desmaiar no chão. O gás acabou se revelando dióxido de carbono. Em concentrações superiores a 15%, o dióxido de carbono pode ser letal, e naquela noite de agosto, mais de 1.700 moradores morreram no local. O CO2 pode ser mantido sob lagos e rochas circundantes por décadas. Quando um vulcão erupciona, ele emite quantidades perigosamente altas de dióxido de carbono. Este composto tem a capacidade de passar através das rochas e lentamente se dissolver no lençol freático. Se este evento ocorrer perto de um lago, o dióxido de carbono eventualmente satura a água, deixando-a extremamente perigosa e prejudicial. Número 2. Ilha Fraser, Austrália. Uma maneira divertida de passar um dia quente de verão é arrumar sua mala e ir para a praia. Todo mundo gosta de um tempo refrescante e divertido na praia. A Ilha Fraser é a praia número 1 mais perigosa do mundo. Cada aspecto da praia é inseguro e extremamente arriscado. Desde a água do oceano e a areia da praia até os animais e espécies aquáticas que habitam esta terra, nenhuma parte da Ilha Fraser é considerada tolerável para os humanos. Nas profundezas das águas geladas vivem a água-viva irucandi e as caravelas portuguesas, espécies com tentáculos e poderosas capacidades de queimação. Nadadores entusiasmados optam por ir de cabeça na água sem qualquer pista de quão rasa a água realmente é. No que diz respeito aos habitantes animais, a maioria já ouviu falar da infame espécie de cão australiano, os dingos, e ao contrário dos nossos companheiros humanos e cães leais, estas espécies não são tão amigáveis com as pessoas como se poderia supor. Eles são predadores selvagens e não domesticados que podem atacar qualquer pessoa. Número 1. Reino dos Elefantes, Tailândia. O Reino dos Elefantes, localizado em Chonburi, Tailândia, é considerado a atração turística mais aterrorizante do mundo. Esta atração turística, em particular, oferece algo completamente diferente. Embora o nome Reino dos Elefantes possa fazer você pensar que este famoso destino da Tailândia é uma terra extensa habitada por elefantes, na realidade é algo bem o oposto. Você já quis entrar em uma gaiola de metal e alimentar répteis?
turistas de todo o mundo se reúnem em Chonburi na esperança de alimentar crocodilos vivos de 10 pés de comprimento, separados apenas por uma gaiola de metal, que é mantida flutuando com barris de plástico, a pouca ou nenhuma barreira contra os répteis mortais. Quando um turista capturou a foto agora viral de turistas balançando comida para os répteis, as redes sociais foram à loucura. O clamor internacional forçou o governo tailandês e a polícia local a finalmente intervir e tomar as medidas adequadas. Este parque extremamente perigoso e exagerado foi finalmente fechado em 2016 devido a vários riscos de segurança. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos assim.